Muito bem, gente. Agora a gente vai falar sobre a lei de Hess. Esse é o segundo método para a determinação da variação da entalpia, ok? É através da lei de Hess. Olha só, o que diz a lei de Hess, né? Diz o seguinte, que a variação da entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial e do estado final. Ou seja, não importa qual caminho que a reação percorreu até chegar no seu estado final, não importa quantas etapas ela teve que passar para chegar ao estado final. O que interessa é apenas a variação da entalpia do estado inicial e do estado final. E aí, diante disso, como é que a gente vai calcular essa variação da entalpia? Nós vamos somar a entalpia de todas as reações, de todas as etapas envolvidas no processo, ok? Falando de maneira bem prática, olha só, nós temos aqui um exemplo. Então, nós temos carbono grafite mais o oxigênio, formando o monóxido de carbono. Porém, esse processo ocorreu através dessas duas etapas aqui, certo? Então, como é que a gente deve proceder para determinarmos a variação da entalpia dessa reação? Ok? Então, essas foram as etapas. De maneira muito prática, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos observar essa equação aqui que nós vamos classificar como padrão. Essa é a nossa equação padrão. E nós precisamos deixar as equações aqui, essas etapas, essas duas etapas, etapa 1 e etapa 2, na mesma posição da equação padrão, ok? Dessa daqui, tá? Por exemplo, olha só. Aqui na equação número 1, carbono grafite, ele está antes da seta. De acordo com a equação padrão, ele também está antes da seta. Então, essa equação aqui permanece como está, ok? Permanece como está. A quantidade também é a mesma. Então, não precisamos multiplicar, não precisamos inverter a equação, nada, ok? Já a segunda equação, nós temos o monóxido de carbono que está antes da seta. Já na equação padrão, ele está após a seta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai manter essa primeira equação e a gente vai inverter a segunda equação, ok? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, carbono grafite mais O2 gasoso, resultando em CO2 gasoso, ok? A variação da entalpia, eu vou colocar assim, tá, crianças? Só para não ocupar muito espaço. A variação da entalpia, como a equação foi mantida, permanece a mesma, menos 393,51 kJ, ok? A segunda equação a gente vai inverter. Então, tudo que era produto vem para o lado do reagente, o que era reagente vira produto, ok? Então, a gente vai inverter a equação. Então, nós temos aqui, ó, CO2 gasoso, setinha. Agora, tudo que estava antes da seta vai para depois da seta. Então, a gente vai colocar aqui CO gasoso mais meio mol de O2 gasoso. E essa equação aqui, como a gente inverteu a equação, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o sinal. Então, se aqui está negativo, agora vai ficar positivo. Então, para essa segunda equação, a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui, tá? Em cima, só para fazer a bagunça. Então, fica mais 282, mais 282,98. Ok? Então, olha só, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegarmos nesta equação. Então, nós precisamos cancelar o que for necessário, ok? De maneira que nós consigamos
chegar na equação. Então, olha só. Aqui vai funcionar como se fosse uma equação matemática, ok? O que for igual do mesmo lado da seta, nós somamos. O que for igual em lados opostos da seta, a gente vai cancelar. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho CO2, 1 mol de CO2 antes da seta e tenho 1 mol de CO2 depois da seta. Como estão em lados opostos, a gente cancela, ok? A gente subtrai. Então, menos 1, 0. Carbono a gente deixa aqui. Agora, o oxigênio. Aqui você tem 1 antes da seta e você tem meio depois da seta. Então, o que acontece? Esse vai embora e aqui te sobra meio, certo? Aqui vai sobrar meio. Então, a gente vai reescrever o que sobrou antes da seta. Sobrou carbono, grafite, mais. Você tinha 1, tirou meio, sobrou meio. Então, meio mol de O2 gasoso. O que sobrou depois da seta? CO gasoso, certo? Chegamos à equação? A equação está igualzinha à equação modelo? Sim. Então, o que a gente faz agora? É só somar os valores de ΔH. Então, olha, ΔH vai ser igual a menos 393,51 mais 282,98, certo? É só somar. Somando isso daqui, você vai chegar no valor de ΔH igual a menos 110,53 kJ. Ok? É super fácil, certo? Lembrando que tudo que você fizer com a equação, você precisa fazer também com ΔH. Então, se você inverteu a equação, você inverte o sinal do ΔH. Se você fez algum tipo de multiplicação, você também vai multiplicar o valor do ΔH. Ok?